Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Samuel, capítulo 6. O tema dessa ministração é: por que é que Deus matou Uzá? Coitadinho do Uzá, né? Vamos. 2 Samuel, capítulo 6. Vou ler com os irmãos. Abra sua Bíblia, que nós estamos trabalhando muito a questão de você saber manuseá-la, trabalhar bem a sua Bíblia, saber andar, mexer com ela, ok? Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ler. Todos acharam? 2 Samuel capítulo 6, todos acharam? Ainda estou ouvindo barulho de páginas. Todos acharam? Digam amém. Amém. Então vamos ler. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a casa de Abinadab, que estava em Gebá, e Uzá, Aiol, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiol ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Mas chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o matou ali pela sua imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura de Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e todo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido como uma efode de linho. E assim subindo, levava Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Bem, irmãos, pode se assentar. Que o Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Para nós entendermos isso, a palavra do Senhor, você tem que entender que uma estatística terrível. Qual é a estatística terrível? 90% dos crentes não leem a Bíblia. Vou dizer de novo. 90% das pessoas que estão na igreja, e é possível aqui no nosso meio,
90% dessas pessoas, daqueles que se dizem ser cristãos, não têm o hábito de ler a Bíblia. Malemar trazem no culto, imagina ler em casa. 90%, ou seja, só 10%, só o dízimo da igreja tem o hábito de estar falando com Deus ou conhecendo o Deus que serve. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, não tem o hábito de ler a palavra, você só tem uma ideia de Deus. Tendo uma ideia de Deus, você corre o risco de, no dia da adversidade, no dia do problema, você não conseguir ter forças para sair dela, porque você só tem uma ideia. Porque nós temos algum texto, Josué capítulo 1, verso 8, vai anotando que isso é importante. Josué capítulo 1, verso 8 diz, olha, quer ser próspero? Medita nesse livro de dia e de noite, e tenha cuidado em guardar tudo que nele está escrito, para que tudo que você fizer prospere. Então, se você quer prosperar, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que meditar. Porque lá em Deuteronômio 17, 19 diz, aliás, eu quero até que você abra esse texto, que nós vamos trabalhar isso. Abre lá, Deuteronômio capítulo 17, verso 13. Porque nós vamos falar justamente de serviço, verso 19, do serviço de Deus, e eu sei que tem muita gente querendo fazer coisas para Deus, mas para você fazer coisas para Deus, é necessário que você entenda o que Deus está falando. Se lá em Josué, num verso 8, diz que se você quer ser próspero, você tem que meditar, no verso 19 do capítulo 17 de Deuteronômio, vai dizer o seguinte, e terás consigo nele, e lerás todos os dias da sua vida, para aprender a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, desses estatutos, para executá-lo ou fazê-lo. Então olha aqui para mim, Deuteronômio 17, 19. Vamos aplicar exegese para que você entenda. Você quer fazer as coisas para Deus? Ah, você quer fazer? Então entenda, não faça nada para Deus sem antes meditar nesse texto. Por favor, não faça nada. Se você ler de trás para frente, fazendo perguntas, você vai entender o texto. O que eu tenho que fazer? Para eu fazer as coisas para Deus, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que guardar todas as palavras da lei e os seus estatutos. Depois que eu guardar, eu tenho que aprender a Deus. Aprender como temer a Deus. Como é que eu aprendo a temer a Deus? Simples, é só ler de trás para frente. Lendo todo dia da sua vida esse livro, você vai aprender primeiro a temer a Deus. Depois que você aprender a temer a Deus, você vai aprender a guardar a palavra dele. Depois que você aprendeu a guardar a palavra dele, você vai fazer o seguinte, você vai saber fazer as coisas para ele. Porque se você não guarda essa palavra, você peca. Por isso, não está no slide, mas eu já vou te dar essa. Salmo 119, verso 11, vai dizer, Senhor, guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, quando você não conhece a palavra, irmão, você está quase sempre errando ou pecando contra Deus. Oséias 6:3 diz, conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecê-lo. Então você precisa entender que eu preciso conhecer de Deus, eu preciso saber das coisas de Deus, para depois fazer coisas para Deus. Não sei se o próximo slide já pode virar, mas eu já vou começar a ministrar. Se você voltar agora, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, você vai ver o que realmente aconteceu. Eu tenho uma história de um homem que quer fazer a obra de Deus. E aí ele vai começar a trabalhar. Primeiro ponto que nós vamos trabalhar, que eu quero que você entenda. A obra não pode ser feita de qualquer forma e não pode ser feita sem princípio, pois isso pode te levar à morte espiritual. Então nós vamos entender, para nós entender o que aconteceu, por que Deus, num dia de festa, num dia de louvor, Davi está dando um louvorzão da época dele, está fazendo uma festa tremenda, acontece uma desgraça. No dia em que é para ele estar feliz, acontece algo ruim.
E aí ele para e fala, o que eu fiz de errado? Você já perguntou para Deus, quando você está triste, o que é que você fez de errado? Ou você simplesmente jogou a culpa no diabo e na culpa das pessoas? O diabo está se levantando contra mim. Você já fez essa pergunta? Deus, onde é que eu errei? O homem, segundo o coração de Deus, ele primeiro fez uma autoanálise. Talvez ele nem conhecia o texto que Paulo falou, aliás, ele não conhecia mesmo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine, pois, o homem a si mesmo. Então, acho que ele fez, eu vou examinar. O que eu errei? Antes de eu entrar no erro de Davi, eu vou contar uma historinha para você que está lá em 1 Samuel, acho que ele não está aí, né? 1 Samuel, capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos contar a história do carro novo. Vamos lá contar a história do carro novo. Era até legal que você abrisse comigo, que eu vou te dar alguns princípios muito bons ali. O que acontece? Eu vou contar a primeira história. Você sabe que teve uma guerra. Qual foi a guerra? Os filhos de Eli, sacerdotes, estavam todos desviados, ensinando o povo a fazer sua besteira, e o povo foi para uma guerra. Foi para uma guerra, perdeu. Foi para outra guerra, perdeu. Aí eles falaram assim, leva a arca. Leva a arca, porque quando a arca vai na frente, Deus abençoa. Aí lá vai os dois sacerdotes caídos, todos sujos, tudo em pecado, pegaram na arca e foram para uma batalha. Chegou lá os filisteus, desceram a pancada neles, bateram até e matou todo mundo, morreu os dois filhos de Eli, a arca foi para a casa de outro Deus, só sobrou uma pessoa, ele volta lá para Jerusalém, grita bem alto, diz assim, Jerusalém não, em Siló. Chegou em Siló, vira e fala assim, olha, todo mundo morreu, inclusive seus filhos. Ele pega, cai da cadeira, bate a cabeça, quebra o pescoço, a nora dele que estava grávida, tem o parto ali na hora, e grita o nome do filho, Icabode, que significa se foi a glória. E aí a arca vai para dentro da casa do deus dos filisteus, chamado Dagon. Acontece algumas coisas bem interessantes lá, que não é, eu estou antecipando só para você ter um contexto. Durante toda a noite em que a arca estava diante da estátua, os sacerdotes se levantavam no outro dia, a imagem de Dagon estava prostrado diante da arca. E eles tornaram a levantar, e depois caía de novo, tomava, levantar, caía de novo, até que quebrou a cabeça e as mãos da estátua estavam para trás, simbolizando que na frente do Deus em que nós servimos, não tem Dagon, não tem Astarote, não tem medo, porque só existe um Deus, o Deus a qual nós invocamos. E aí, Dagon é Deus da fertilidade. E eles achavam que, por ser um Deus de fertilidade, então quanto mais eles transavam, praticavam sexo, aumentavam-se a lavoura. O que Deus faz? Coloca neles doenças venéricas. Então eles começam a ter hemorroidas. E aí também manda uma praga de ratos lá para a terra dos filisteus. Aí acontece uma coisa que para mim é impressionante. No capítulo 6, a arca ficou 7 meses lá. Os filisteus, no verso 2 do capítulo 6, chamam os sacerdotes, os adivinhos, e eles perguntaram, o que é que nós vamos fazer com a arca do Senhor? E aí eles vão, aí no verso 3 eles falam, faça uma oferta de expiação de culpa, e então vocês sereis curados. Repare que o ímpio, aquele que não tem Deus, tem mais reverência, às vezes mais do que até o próprio crente. Aí fala, como é que a gente vai fazer? Olha, vamos fazer o seguinte, verso 4, faça 5 hemorroidas de ouro, 5 ratos de ouro, para cada príncipe, para cada cidade, para cada vilarejo, para cada terrinha que você tiver, faça lá. E você vai fazer o seguinte, verso 5, vai construir as imagens de hemorroidas de ouro e tal, dos ratos, para que não anda destruindo a sua terra. Por quê? Porque aí você vai chegar no verso 5, você vai dar glória a Deus de Israel. Porventura ali virá, porque a mão do Senhor de cima, Ele vai aliviar a mão de cima de nós, de cima do seu Deus, de cima da sua terra. Preste atenção numa coisa. Eles adoram outro Deus. O sacerdote dele vira e fala, você quer que saia isso aqui? Porque a mão do Deus de Israel está sobre a sua vida. Você vai fazer o seguinte, você vai dar glória a Deus para o Deus dele, e você vai trazer uma oferta, e não é qualquer coisa, é ouro. Primeira coisa, irmãos,
A gente é crente, invoca o Deus que a gente serve, vem aqui, fica dando moedinha, fica dando o pior das coisas para Deus, fica irreverente no culto, não está nem aí para o que está acontecendo com a obra de Deus, a gente fica aí de relaxo, malemar dá um glória a Deus. Repare que o ímpio recebe uma ordem, vai prestar um culto para o Deus dele, e aí diz o seguinte, é para dar glória a Deus, você vai prestar um culto para o Deus do seu inimigo, e você tem que dar com fervor, você vai chegar e vai assim, glória ao Deus de Israel, e toma aqui a oferta, e não é qualquer coisa, toma ouro. Aí ele fala no verso 8, aí ele vai começar a dizer, no verso 7, por quê? No verso 6 ele ainda prega, o sacerdote prega para eles o que aconteceu. Olha, não endurece o coração não, porque Faraó lá no Egito resolveu endurecer o coração e se deu mal. Repare que um sacerdote que nem crente começou a falar do Deus que nem ele invocava. O que eu aprendo com isso? Tem gente que não é da igreja, tem mais reverência, tem mais conhecimento do Deus que nós servimos. E olha o que ele faz, vai lá, cuidado com isso, não faz isso não. Verso 7, agora pois, faça um carro novo, não é qualquer coisa não. Toma aí 2 vacas de cria, né? Sobre elas que nunca colocaram jugo e atai ela no carro. E tem mais, afasta dela, leva para a sua casa os bezerros dela, ela está de cria. Por que tem que ser uma vaca que nunca colocou o jugo? Primeiro, porque uma vaca, quando já pôs o jugo, ela sabe traçar um caminho. Mas para você colocar um jugo numa vaca, primeiro você vai ter que domar ela para ela entender o caminho. Tudo isso é um teste, para saber se é Deus de Israel contra nós ou não. Isso está relatado no verso 9, que ele vai dizer assim, vedes então se subir pelo caminho do termo de Bet-Semes, foi ele quem, Deus de Israel, que nos fez esse grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e isso foi meramente obra do acaso. Você vai pegar 2 vaquinhas, que é sem parida, vai afastar dela os bezerros, ela nunca colocou jugo, você vai colocar um jugo nela, vai colocar o carro, e aí vamos ver, porque tem que ser um milagre, porque se essa vaca andar na direção de Israel, meu filho, pode começar a se converter, porque Deus é Ele e nós não temos Deus. Sabe o que aconteceu? Na hora que eles colocaram a vaca, pegaram o caminho de Israel, e aos berros foram gritando, se afastando dos bezerros, indo em direção, e os príncipes dos filisteus foram atrás dele. Eu não ia pregar, não vou pregar sobre isso, mas eu aprendo o seguinte, às vezes nós deveríamos ser como as vaquinhas, como está no verso 12, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, vai até onde Deus quer. E você quer ver uma coisa mais interessante? Quando elas chegaram lá, no verso 14, só o que aconteceu? Elas foram oferecidas como oferta a Deus, como holocausto. Por isso que eu entendo, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, segue o caminho de Deus e saiba que você é a oferta. Chegando lá, sabe o que aconteceu? Aconteceu algo pior ainda. O povo de lá, muito do curioso, resolve mexer na arca, morre simplesmente 50.000, verso 19, 50.070 homens, e aí o povo ficou tudo triste. O ímpio tem reverência, e o povo de Deus resolve fazer do jeito dele. Conclusão? Morre 50.070 homens. E aí eles ficam no verso 20, como é que a gente vai agir no meio de um Deus que é santo? Não é isso que está escrito no verso 20 da tua Bíblia? Vai anotando aí, irmão. Vai anotando a palavra que esse Deus é santo, vai colocando as vaquinhas. Quando eu citar o verso, faz uma bolinha, risca tudo aí. Aí o que acontece? Ele chama os mensageiros, os levitas vão lá, eles vêm de Queriatim, Jearim e levam para casa, entramos no capítulo 7 já, levaram até a casa de Abinadab e consagraram Eliezer, seu filho, para guardarem a arca da aliança. E ela ficou lá 20 anos. Contei o contexto só para você entender, para chegar no carro novo. Agora você vira, verso 2 diz que ficou 20 anos. Volta lá para 2 Samuel. Agora vamos entrar no carro novo.
Primeiro, Davi comete um erro. Vou falar alguns erros de Davi. Ele escolheu os escolhidos para descer com ele. Primeiro, Mateus 22, 14, se você quiser marcar aí, né? Em cima dos escolhidos, você vai marcar em cima da palavra escolhidos, você vai marcar Mateus 22, 14, que onde Jesus diz, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, treinados, eleitos, pessoas que foram trabalhadas. Só que um dos erros que eu não vou pregar sobre isso, ele não levou a família. Não vou falar sobre isso. Porque pode ser que Deus gera, porque conversando com a pastora Dora, Deus usou ela para falar assim, você sabe por que Mical xingou ele logo no capítulo 6 lá embaixo? Sabe por que Mical começou a falar? Porque para já ele não chamou ela. Segundo, que ela não estava sabendo de nada. Ele me vem pulando, saltando que nem um bebo, fica maior tempo fora de casa, volta, a mulher fala, olha que vadio. Quando você não levar a tua casa para o altar, não pense você que você vai ter paz não, irmão. Porque se você tem que andar com a tua casa junto. Um dos erros de Davi foi esse. Quer servir a Deus, mas não leva a casa. Tudo bem, nós vamos deixar para lá, vamos ficar só no carro. Aí, no verso 3, puseram a arca de Deus em um carro novo. Quem é que colocou o carro novo? Onde que eles tiraram essa ideia? Quem é que fez isso? Foram os filisteus. Não foi o povo de Deus. O problema é que eu vejo Davi chegando na casa de alguém que está com a arca há 20 anos, e ele pergunta, como é que ela chegou, hein? Ela chegou no carro novo. E aí ele fala, vou fazer um carro novo também. E Davi, segundo o coração de Deus, fica quietinho vendo as pessoas fazendo um carro novo. E aí a gente vai entender o seguinte, sabe o que é isso? Conselhos. Escreve aí. De quem eu recebo conselhos? Escreve aí. Aí você vai escrever Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não precisa nem ir para mais, nem vou me assentar e nem vou me deter no caminho, só vou parar no conselho. Bem-aventurado aquele que não recebe conselho de ímpio, de gente que não é Deus, de gente que não tem Deus. Aí você abre a sua Bíblia comigo, lá em Isaías capítulo 30, verso 1. Abre lá. Você que gosta de pedir conselho aí para os outros. Capítulo 30, verso 1 até o 3. Ai dos filhos, lembra que são filhos? Deus tem filhos e filhos rebeldes também. É filho, mas é rebelde. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselhos, ou que faz planos, em algumas traduções diz que executam planos, na minha tradução diz que tomam conselho, mas não de mim, e se cobrirem por cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado, e o que desce ao Egito, Egito significa mundo, sem perguntar a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem na sombra de Faraó, porque a força de Faraó se tornará em vergonha, e a confiança da sombra do Egito em confusão. Vira a sua página, capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito à busca de socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, mas não atende para o Santo de Israel e não busca o Senhor. Eu vou pedir um conselho para ele, porque ele é rico, porque ele é dono de empresa, porque ele fez um monte de curso. Não, ele é bom. Eu vou pegar conselho lá de Dalai Lama, porque afinal de contas ele fala umas coisas bem legalzinhas. Eu também vou ler o livro do Paulo Coelho. Pastor, você vai me desculpar, mas ele tem muito conhecimento e não sei o quê. Só tem um problema, ele não tem unção. Vai pedir conselho para esse povo.
O que tem de crente, irmãos, que de vez pedir conselho para o guia espiritual dele, para o pastor, para aquele que está em cima, pela cobertura dele, vai pedir conselho para gente que não tem Deus, vai pedir conselho para amigo de boteco, vai pedir para amigo de trabalho, para amigo de farra, vai ficar pedindo conselho para esse povo, aí acaba se dando mal. Eu nem vou falar do filho de Salomão, que quando ele recebeu a coroa, veio o povo e falou assim: olha, e agora, seu pai pesou a mão sobre a gente, você vai nos ajudar ou não? Sabe o que ele fez? Ele foi pedir conselho para os sábios, glória a Deus. O sábio filho, filho, faz o seguinte, governe sobre esse povo, abençoe esse povo, ajude ele. Se você amar esse povo vai te amar. Aí ele deixa o conselho dos mais velhos, vai lá no meio da farra, no meio dos amiguinhos dele, no meio dos cúmplices das tretas dele, então lá. Aí os amigos dizem, que nada, rapaz, seu pai pesou a mão sobre eles com uma espada, pese com dupla, machuca mesmo, seja você como unhas de escorpiões sobre esse povo, que nada, não dá moleza não. De quem você acha que ele ouviu os conselhos? Dos amigos. Conclusão, se deu mal. Ficou registrado na história que ele foi o rei que dividiu. Mas isso não é problema. Agora, vê o verso 3 do capítulo 31. Leia em voz alta para mim, todos que estão aí, na sua tradução, mas leia forte. O que diz aí? Porque os egípcios, e não Deus, e os seus... Dê as mãos, tanto o auxiliador como o ajudado. Você entendeu ou não? Entendeu mesmo? Pare de buscar conselho em quem não tem espiritualidade para dar. Pare, irmãos. Coisa terrível. Sabe por que muita gente não quer pedir? Pastor, não vou pedir conselho para o senhor, porque eu já sei o que o senhor vai dizer. Sabe o que o senhor vai dizer? Vamos orar. Pastor, sabe por que eu não vou pedir conselho para o senhor? Porque o senhor vai mandar eu orar. Sabe por que eu não vou pedir conselho para o senhor? Porque eu sei que o senhor vai mandar eu ler Bíblia. E eu quero ver a coisa andar. Tudo bem, veja a coisa andando. E aí, cuidado para ela não desandar. Porque quem ouve conselho, diz a Bíblia, que é sábio. E você sabe de uma coisa? Eu descobri que a maioria das pessoas não gostam, porque elas estão firmes em um dito popular que diz, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Se você tem alguma decisão para tomar agora, levanta a sua mão. Se você tem alguma coisa para tomar, alguma coisa para fazer, levanta a sua mão. Deus, em nome de Jesus, segundo essa palavra, que essa palavra entre no coração do seu povo, que eles possam entender, Senhor Deus, a sabedoria do Senhor, que o Senhor venha abençoá-los, Senhor Deus, que eles não venham tomar nada, Senhor Deus, nenhuma decisão, Senhor Deus, se não for segundo o teu consentimento, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, porque nós estamos repreendendo todo espírito que quer matar os irmãos dentro da igreja. O Espírito do Senhor vai vivificar nessa hora, e essa palavra tem poder para entrar. Aleluia! Aprendemos a questão do conselho. Amém. Prosseguimos. O que nós aprendemos depois do carro novo? Alguém ia à frente. Quem vai à sua frente é Deus. Eu vou repetir de novo. Quem tem que ir à frente é Deus. Qual era o erro? O erro é que o irmão de Uzá resolve ir na frente da arca. Sou melhor do que a arca. Estou indo na frente porque eu sou bom. Estou indo na frente porque eu sei fazer. Quem manda aqui sou eu. E aí deixam Deus para trás. A maioria das pessoas se envolvem em coisas, em aliança, e depois quer meter Deus no barulho. Depois quer que Deus ajuda. Vai fazer aliança com o trabalho, vai fazer aliança com o namoro, com o casamento. Aí depois quer que Deus entre no barulho. Deus, agora o Senhor vai ter que fazer. Já estou aqui mesmo, agora ajuda. Não é assim não, irmãos. Por isso que 90% da igreja peca, porque não conhece.
Porque se conhecesse, antes parava, meditava, pensava, perguntava para Deus. Repare que em Deuteronômio capítulo 20, verso 2 diz, no verso 1 diz, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e ver carros e cavaleiros maiores que tu, não os temas. E no verso 2 diz, sabe por quê? Vá, o sacerdote vai diante de ti e te aconselhará. Quem tem que ir à frente é aquele que está na frente espiritualmente, ele vai à tua frente. Também no Salmo 2 Samuel capítulo 5, verso 24, Davi está numa luta, está naquela coisa, só que ele faz, Senhor, o Senhor vai na minha frente ou não? A primeira vez o Senhor mandou ir na batalha, e agora? O que o Senhor vai fazer? Deus falou assim, não filho, fica quietinho aí, você já venceu a primeira, agora você faz o seguinte, você fica bem quietinho, paradinho, aí você vai ficar aqui. Na hora que você ouvir um barulho, como das amoreiras, você tem que saber o barulho, não é como o som de pardais, não é como o som de águas, é o som como de amoreiras, como de marcha. Quando você ouvir esse barulho, pode sair, porque eu, o Senhor, já saí à tua frente. Aí, 2 Crônicas 26, vai falar do homem que Deus prosperou. O nome desse homem se chama Urias. Repete comigo, Urias. Urias era primo ou tio do profeta Isaías. Aí você entende no capítulo 6, porque de Isaías, quando ele vira e fala, no ano em que morreu Uzias, no dia em que morreu o rei Uzias, a coisa não deu certo para mim não, a coisa ficou ruim para mim, porque eu profetizava contra o povo, e batia no povo, só que o meu primo, meu parente me defendia, aí ele morreu. Aí eu descobri que eu estou no meio de um povo de impuros lábios e que eu sou igual a eles. Aí você vai entender muita coisa da Bíblia. Como é? Deus engrandece esse homem. Deus pega Uzias e fala, cresce, prospera. Se você for marcar as vezes que prosperou, e fez, e prosperou, e cresceu, e Deus fez, e Deus aumentou. No verso 5 diz que por visão Deus o fez prosperar, e não sei o que, ele criou muitas armas bélicas, fez tudo. Só que no verso 16, mas havendo-se prosperado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Aí o sacerdote Azarias vai com 80 homens resistir ele. Ei, não faz isso. Rapaz, não faz isso não. Você não pode entrar não. Aqui quem faz é sacerdote. Aqui quem faz é pastor. Até aqui, Deus te engrandece. Não, mas eu dou um dízimo muito grande. Sou eu que construí tudo isso aqui. Sou eu que dei o melhor. Olha, eu dei muito dinheiro, né? Essa igreja só está firmada porque eu ajudei. Olha, a igreja começou na minha casa. Quem manda aqui sou eu. Você pode sair da frente. E ele resistiu 81 pessoas contando com o sacerdote. E eles tentaram, não vá, você não vai. Ele falou, não, mas eu sou o rei. Você é rei daquela porta para fora, daquela porta para dentro, você é ovelha. Da porta para fora é ministro, da porta para fora é governador, da porta para fora é empresário, da porta para dentro é ovelha. Vai ter que pegar escola, vai ter que pegar estudo, vai ter que aprender porque a unção não está naquilo que você tem de dinheiro ou bens materiais. A unção não vem do homem, a unção vem de Deus. Independente se ele tem uma qualidade inferior de dinheiro, de intelecto, mas se a unção está na vida dessa pessoa, respeite, porque Deus vai cobrar de você. Olha só o que ele faz. Ele toma incenso da mão do sacerdote, vai e pimba. Condição, o que aconteceu? Ficou leproso. Vocês estão entendendo ou não? Quem é que vai à tua frente? Quem é que está tomando as decisões para você?
Quem é que está aí na tua frente, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não faz isso não. Não faz isso não, meu irmão. A gente passou a semana toda meditando nessa palavra, falou assim, Deus, tem coisa que tem que mudar nesse ministério, os irmãos têm que aprender, irmãos. Daqui a pouco você está governando sobre 30, daqui a pouco você está governando sobre 50, daqui a pouco você está governando sobre 60, sobre 100, daqui a pouco você está liderando, daqui a pouco você está liderando filho, você tem que saber governar. Tudo que você fizer para Deus, sem princípio bíblico, não serve. Você vai se cansar, você vai sofrer. Tudo aquilo que você faz para Deus e você sente que você está pesado, você fez para Deus, mas não teve o gozo da alegria. Tudo que você fizer para Deus, sabe o que acontece? Você está insatisfeito, significa que você fez sem a vontade de Deus, fora dos desígnios de Deus, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se a obra do Senhor está pesando em você, vamos rever, vamos voltar para a aula, peraí, porque Isaías 55, verso 10, diz que Deus, quando crucificou a Jesus Cristo, quando Ele foi lá, Ele olhou para todo o sofrimento e ficou satisfeito. Quando você fizer alguma coisa para Deus, você tem que sentir o desejo de estar satisfeito. Se você ainda se está pesando, está sendo duro, vamos voltar para a oração, vamos voltar para os estudos, vamos ler de novo, vamos explicar de novo, vamos ver, porque Davi, no verso 5, se você voltar lá, você vai ver que ele está fazendo coisa para Deus. Ele está fazendo e com alegria, ele está dando o melhor dele. Toca aí o símbolo, toca o louvor, vamos cantar, vamos apresentar, põe um teatro, põe isso, põe o pessoal da dança, põe tudo, vamos para a festa, é para Deus, aleluia, vamos glorificar Deus, e não sei o que, ele está fazendo. O problema é que Deus não está aceitando. Quantas vezes eu e você não fizemos coisas para Deus e não deu certo? Você vê como murcha a igreja rapidinho? Por que não deu certo? O erro está em Deus ou está em mim? Não obra a Deus com alegria, com graça, com amor. Glória a Deus, aleluia. Aí não sei o quê. Mas ele está sentindo algo que não está dando certo. Aí quando chega na eira, você acha que Deus não põe você no estreito? Você acha que Deus não põe seus planos tudo no estreito? Na eira de Nacor, minha filha, eu não tenho tempo para pregar sobre isso, de Deus te colocar no estreito. Tem gente aqui que eu não preciso nem pregar sobre isso, que você sabe o que é o estreito, né? Deus põe você lá, não preciso nem falar, que você já sabe. E quando eu falei, Deus te põe no estreito, o Espírito Santo assim, é você. Você sabe disso, Deus põe no estreito. Por que Ele põe no estreito? Por que Ele afunila a gente? Porque para a gente entender que a porta é estreita, que a apertada é o caminho, que é do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, que todas as coisas foram feitas para ele, e sem ele nada podia ter sido feito, porque dele e por ele todas as coisas são para ele. Xaranalababas. Aí, olha só, quando ele entrou na eira, Deus fez ele na eira. E Davi lá pulando, estou fazendo para Deus, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Aí ele olha para a arca, feliz da vida. O carro de boi tomba. O rapaz vai querer dar uma ajuda e toca. Posso? Esse é o problema. O problema da irreverência. A Bíblia diz, marca aí na sua Bíblia, o que diz aí na sua Bíblia? E Deus o matou, verso 7, por causa da sua imprudência, ou irreverência, falta de respeito, desacato. Pastor, mas peraí, eu também já desacatei Deus, já fiz um monte de besteira, e Deus não me matou. Você tem certeza? Perigoso você ser um zumbi, está vivo só na carne. Mas e o Espírito? Né? Deus não me matou, você tem certeza?
Quando você levanta lá na tua casa, você sente a presença de Deus lá na sua casa? Quando você está andando na rua, você está sentindo a presença de Deus? Quando você vem para o culto, você vem com vontade de aprender? Não, eu venho só ali porque estou na escala, porque assim, meu filho, então vamos orar, porque Jesus tem que te ressuscitar hoje. Tem que trazer você de volta. Olha o que ele está falando. Deus o matou porque ele foi simplesmente irreverente. Aí eu vejo um monte de culto prestado para Deus, e as pessoas dizendo, não, é para Deus, é para Deus, é legal, é para Deus. Você estava falando ontem na escola, eu vou voltar a falar, mesma coisa, Deus te dá 24 horas de chance de vir, fala, vou te levar amanhã também, lá por volta da meio-dia da segunda-feira eu venho te buscar. Tá bem, então já que Deus vai me buscar só aí, eu vou preparar aquele bolo de chocolate lindo, gostoso, Floresta Negra. Recebeu, né, Miss Lene? Eu vi, até o semblante da irmã mudou. Até mudou, aqueles pedaços de chocolate, chantilly, aquela coisa toda, aquela coisa maravilhosa. Aí você chega, Deus, está aqui, Senhor. Deus fala, muito obrigado que você fez, meu amor. Coisa linda, só tem um problema, o quê? Eu gosto de maracujá. Detesto chocolate. Não posso comer isso. Como é que vai ficar a sua cara? Como é que vai ficar a sua cara, tudo aquilo que você fez? Aí você entende por causa de Caim, porque Caim ofertou o melhor, depois semblante, porque Deus não aceitou. Não foi isso que eu te pedi. Se não é isso que eu te pedi, não é isso que eu quero. Se não é isso que eu quero, a glória não desce, a bênção não chega, o milagre não acontece. Quer milagre na sua vida? Preste culto a Deus. Quer bênção na sua vida? Sirva a Deus. Quer ter santidade de Deus? Seja santo como Ele é santo. Aleluia! Aí o que acontece? Deus o matou por isso. Malaquias 1:6 diz, vai anotando aí, depois você lê. Olha o que ele fala em Malaquias 1:6. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Mas se eu sou o pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o senhor, cadê o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. Eu vou ler Judas, só para você ver o que é Judas. Está falando Judas, está lá no finalzinho, a partir do verso 11. Ele vai dizer assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Inveja. E foram levados pelo engano de Balaão. Qual é o engano do prêmio de Balaão? Corrupção. E pereceram pela contradição de Coré. Qual é a contradição de Coré? Rebeldia. Esses são manchas. Olha a característica desse povo. Eles são manchas nas vossas festas de congresso, se banqueteando convosco, mas apacentando a si mesmo, sem temor, são nuvens sem águas, levados por todo o ventre por todas as partes, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, pregadores itinerantes, querem ser itinerantes, vão aí, você serve aonde, filho? Sirva a ninguém não, sirva a Jesus Cristo. Minha igreja é de Jesus Cristo, não tem ninguém sobre mim. Eu falo direto com o Pai, me fala, ninguém me governa. Aí, aqui, quem é, Espuma suas próprias imundícias. Vive entrando em pecado, em cima de pecado, em cima de pecado, em cima de pecado, está dentro da igreja. Vergonha, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário, dando trabalho. Gente que era para estar dando exemplo, está dando trabalho. Olha o que ele fala, para os quais estão reservado eternamente a negrura das trevas. Pastor, se eu só falar de desgraça, calma que tem bênção aí, viu, irmão? Se Deus me der graça para eu terminar esse culto e você tiver paciência para me ouvir, eu chego nas bênçãos. Mas vamos aprender primeiro. Volta lá, Samuel, e vamos para o verso 9. Coisa boa é quando você tem intimidade com Deus. Coisa boa é quando você tem intimidade com Deus. Sabe por que eu louvo a Deus? É que nessa igreja eu aprendo uma coisa. Deus nunca mostra o erro dos outros primeiro, mostra sempre o nosso. Incrível.
Eu louvo a Deus por muita pessoa que está aqui dentro, que está passando por luta, por dificuldade, e saiu da boca, não, Deus mostrou o meu erro. Coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso? Significa que você está na direção de Deus. Porque no dia em que você ficar olhando para o erro dos outros, apontando o erro dos outros, você deixa de ser servo, passa a ser juiz, e juiz só tem um, segundo Tiago capítulo 4, juiz só existe um. E não é você, é Deus. Olha só o que Davi fez. E Davi temeu. Ele viu que aquilo que aconteceu não era de Deus, não. Ele reparou que a festa que ele estava dando estava errada. E aí ele foi falar, peraí, onde é que eu errei? Onde é que foi que eu errei? Se você ler depois esses salmos, vai dizer que no Salmo 27, 11, Salmo 43, 10, vai dizer, o Senhor me ensina, me guia por um reto caminho. Olha, o Senhor está me ensinando, me ensina. Eu quero ser ensinado. Você vai marcar Isaías 66, verso 2, a parte B vai dizer, olha, a parte A vai dizer assim, eu, o Senhor, fiz todas essas coisas e essas coisas foram feitas. Mas para essa pessoa eu vou olhar. Quem que ele vai olhar? Aquele que é batido de espírito, mas que treme quando ouve a minha palavra. Se essa palavra não faz você tremer, não faz você balançar, meu irmão, Deus não olha para você, porque Ele treme. Você vai falar de quem? Vai falar de Deus. Pô, então põe respeito no negócio aí, que você não está falando de homem, não. Põe respeito aí, que você não está falando de qualquer pessoa, não. Você vai falar de quem? Vai falar de Deus. Opa, então peraí, vamos ter reverência. Pode falar, agora acabou a brincadeira, vamos ouvir. Eu quero ouvir. Porque se é de Deus, tem que produzir. Essa palavra, sabe, eu não estou empolgado em você dar glória a Deus, estar no fervor nesse culto, não. Eu quero que essa palavra mexa com você e que quando você sai daqui, você sai abalado e chega em casa e ainda fica meditando, assim, não, eu vou ler de novo. Eu quero ver o que está acontecendo. Repare que ele vai pedir para Deus orientação. Qual é a orientação que ele vai dar? Quais são as coisas que ele vai pedir? E Davi temeu o Senhor, verso 9, naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E aí ele parou na casa de Obed-edom por 3 meses. Por 3 meses parou a fé, para. Aí você entende por que a gente mandou parar muita coisa na igreja, para a cantina, para isso, para aquilo, para. Vamos orar. Você está entendendo, irmãos? Não sabe o que vai fazer? Mete a cara no pó. Não está conseguindo, não está entendendo, não estou entendendo. Olha, para tudo, deixa eu orar, deixa eu pegar orientação de quem pode me instruir. Porque se eu sou filho, o Espírito vai falar comigo. Romanos 8,16, que o Espírito Santo testifica ao meu espírito, se eu sou filho. Se você é filho, se eu sou filho de Deus, você sabe muito bem se essa palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai testificar no teu coração se o que eu estou pregando nessa manhã é de Deus ou não. Você já decidiu aí, você já percebeu, se você tem o Espírito Santo de Deus, você já percebeu se o que está sendo ministrado é de Deus ou é da carne. Porque o Espírito Santo testifica a você. E olha o que ele está dizendo, eu vou buscar de Deus. 3 meses, sabe o que ele fez? Vamos estudar a palavra, vamos ler a palavra. Aí ele foi ler. Sabe o que ele foi ler? Ele descobriu que a arca, lá em Êxodo capítulo 25, não está marcado aí, mas vou dar para você a referência, Êxodo capítulo 25, verso 10, vai contar que a arca tinha que ser feita de madeira de cetim, ia ter que ter ouro, ia ter que ter coisa, mas aí ia ter que ter argolas, e tinha que ter varas. E aí, um pouquinho mais para frente, você vai descobrir quem é que tinha que carregar essa bendita dessa arca. Quem tinha que carregar a arca era o sacerdote. Quem tinha que ir à frente era o sacerdote, não era o filho do irmão que estava lá com a arca em casa. Aí ele falou assim, ai meu Deus, eu não levei um sacerdote. Aliás, eu não levei nem minha família. Depois eu nem levei o meu pastor. Ai meu Deus, o que eu fiz? Aí que ele foi ver. Como é que a arca era trazida? Nos ombros. Nos ombros de quem? De qualquer homem? Não, só os sacerdotes da casa de Arão que podia carregar.
Por quê? Porque lá em Josué capítulo 3, mais para frente você vai ler, que quando eles estão trazendo, quando eles vão passar o Jordão, e o Jordão está na maior fúria de água, nas cheias, o povo ficou atrás. O líder, Josué, ficou atrás, mas os sacerdotes pregaram a arca da aliança, meteram no ombro, assim, ó, acima da sua cabeça, puseram os pés sobre a água, e quando o sacerdote colocou o pé sobre a água, as águas se reterão. Se não tem unção, não põe a mão não. Se não tem unção, não dá passo não. Você não foi credenciado, você não foi ungido, você não foi abençoado. Deus separou gente para ir para a tua frente. Olha o que ele fez. Aí ele foi entender como é que é a história. Tinha que ser acima dos ombros do sacerdote. Por quê? Compare o erro. Onde é que estava a arca? Dentro de um carro de boi, abaixo do homem. O que tinha à frente da arca? Tinha um outro homem, que nem levita era. Olha o mal. Olha o que ele diz. Aí Davi começa a estudar. Peraí, como é que é a história? Só sacerdote é. Onde é que eu errei? Eu coloquei Deus abaixo do homem? E coloquei Deus atrás do homem? Para tudo. Quando você for tomar... Se Deus está aqui, se você está lá e Deus atrás, está mal. Davi começou a meditar. Peraí, o que eu fiz? Coloquei Deus abaixo do homem e Deus atrás do homem. Aí o que ele fez? Chama os sacerdotes. Chama todos os sacerdotes. Chama aí. Manda eles me instruírem. Em contrapartida, enquanto ele está aprendendo, acontece uma coisa no verso 11. A arca parou na casa de um homem chamado Obed-edom. Aí a gente trabalha o segundo ponto. Onde está a arca de Deus, a presença de Deus? Ali está a bênção. E Davi sabia que o que aconteceria se a água estivesse em Jerusalém. Durante 3 meses a arca ficou na casa de um homem. O que é que aconteceu? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda sua casa. Se você tem a presença de Deus, se você está sentindo a presença de Deus nesse culto, se o Espírito Santo ainda habita dentro de você, está mandando você mudar e te transformar, sabe uma coisa? Você vai sair daqui com a presença, e aonde a presença do Senhor está, tem que produzir, tem que prosperar, tem que haver paz, tem que haver bênção, tem que ter a bênção do Senhor, tem que estar, porque aonde Ele está, tudo é transformado em vitória. Oh, aleluia! A casa de Obed-edom foi abençoadíssima. E aí acontece algo maravilhoso. Sabe o que aconteceu? Foram avisar Davi, você não sabe o que está acontecendo. O quê? A casa de Obed-edom está abençoada. Por quê? Não porque só Deus abençoa, não, porque Ele ama a presença de Deus. Marca aí na sua Bíblia, verso 12, não é só porque a arca estava lá, não. Não é só porque Deus estava lá, não. Havia um feedback ali na conversa. Deus amava a casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom amava a Deus. Havia um retrospecto ali. Eles estavam conversando. Deus abençoava, mas ele amava a Deus. Ele estava ali em sintonia com Deus. Deus não pode abençoar a casa de alguém que tem Deus por opção. Mas se Ele for primazia, se Ele for ali a prioridade da sua casa, pode começar a glorificar, porque a bênção vem, sim, Senhor. A bênção vem sobre a tua casa, sim, porque Ele é a primazia da sua família. Olha só, e aí ele disse, ó, bem, como é que é a história? A casa dele está abençoada por quê? Porque Ele ama. Ele ama. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 122, verso 1. Abra. E aí ele começou a se alegrar. O que está escrito no Salmo 122, verso 1? Alegrei-me
Quando me disseram, vamos ao centro comercial. Alegrei-me, como disseram, vamos às piscinas. Não, alegrei-me, como me disseram, vamos ao campo de futebol. Alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa da vizinha fazer fofoca. Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando fala, você vai para onde? Eu estou indo para a casa de Deus. Oh, meu coração se alegra. Você está para onde? Para onde? Estou indo para Deus. A casa dele é a bênção. Eu estou indo a Betel, a casa do meu Deus, a casa onde ele habita. Sabe por quê? Porque além dele habitar em mim, eu só vou ir do lado de pessoas que é onde ele também habita. E ali, sabe o que vai acontecer? Eu vou abraçar o meu irmão. Abraçando o meu irmão, eu tenho comunhão. Quando eu tenho comunhão com meus irmãos, o Salmo 133 desce na igreja. A unção desce na cabeça do sacerdote. E a bênção do Senhor chega até toda a igreja. Oh, aleluia. E aí com alegria Davi falou assim, o quê? Traga essa arca para cá. Porque ele sabia, se a casa de Obed-edom foi abençoada, Jerusalém vai ser abençoado também. Porque eu amo. Quantos aqui amam o Deus que você serve? Sem hipocrisia, você ama esse Deus? Na alegria ou na tristeza, na fraqueza ou na fortaleza, com dinheiro ou sem dinheiro, ele fazendo ou não fazendo, com a porta abrindo ou não abrindo, ele apagando a luz sobre você, ou ele acendendo a luz sobre você, e você ama esse Deus, então você tem a presença dele, você tem a glória dele. Se alegre na presença de Deus, sinta a alegria do Espírito Santo, porque isso te dará vitória. Será que eu consigo acabar? Vamos lá. Terceiro ponto. Tudo que você faz para Deus de coração, Ele retribui infinitamente mais. Escreve aí. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Escreve. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Tudo aquilo que você reconhece, você cuida, você valoriza. Se você valoriza, você desfruta. Se você desfruta, você celebra. Tudo que você não reconhece, você não valoriza, você não cuida. Se você não cuida, você não desfruta. Se você não desfruta, você perde. Mas tudo aquilo que você dá para Deus, você tem. Se você se dá por reserva, Deus te dá por reserva. Tudo que você entrega na mão dele, você tem de volta. Tudo. No reino de Deus, você tem o que dá e perde o que retém. Davi, sabedor dessa teologia, sabedor de assim, como é que é? Vamos trazer. Põe aí, muda aí, acho que tem as coisas. Sabe quanto tempo demorou uma caminhada de 25 quilômetros? A caminhada de Obed-edom a Jerusalém era de 25 quilômetros. Distância de Cascais, da casa da irmã Arlete, até aqui. 25 quilômetros. 25 quilômetros. Essa caminhada durou aproximadamente 6 meses. A cada 6 passos, Davi oferecia sacrifício. Em cada sacrifício era sacrificado 14 cabeças dos animais, tanto de bois como de carneiros. E dando um total de 8.333 sacrifícios e 116.662 animais sacrificados. O que você está dando para Deus? Você está dando para Deus? Irmãos, na hora que eu li isso, eu fiquei horrorizado. Entenda o que é prestar culto para Deus. Quando ele aprendeu a palavra, para você o quê? Os filisteus deu ouro para o meu Deus. Os filisteus fizeram coisa nova para ele. Deixa eu ver como é que Deus fez. Como é que é? Põe o sacerdote na frente. Tá bem. Quando o sacerdote dá 6 passos, ele para. O sacerdote põe a arca, presta um culto a Deus. Levanta de novo. Dá mais 6 passos. Deu 6 passos. Pousa a arca.
Dá um louvor a Deus, sacrifica mais um bichinho aí. Levanta, anda mais 6 passos, que simboliza o homem. A cada 6 passos simboliza as coisas humanas. No 7º, posa porque é para Deus. A cada 6 movimentos que ele dá, o 7º não é para mim, é para Deus. E para Deus, pode dar o que eu tenho. Mata aí. Sacrifica aí, põe para cantar agora você canta, agora você vai cantar, canta, pode pregar, dê louvor ao Senhor. Uma caminhada de 25 quilômetros, levou 6 meses, aí você entende porque ele estava saltando de alegria. Você já imaginou você prestar um culto a cada 6 passos para Deus? Você já parou para pensar nisso ou não? Você já imaginou, irmãos? Dá 6 passos. Para, Deus, eu estou aqui, tia. Meu irmão, depois do 10º culto que você dá, você está no céu. Você vai me desculpar, mas depois de você prestar um culto, você dá 6 passos, presta um culto. O primeiro até que vai, né? O segundo, o terceiro. Mas se você está dando de coração, meu irmão, no 7º, no 14º passo, meu irmão, você está numa alegria. Aí você já não está nem na atmosfera do homem, você já está assim, pode matar o que você quiser, pode dar para Deus o que você quiser, pode dar minha casa, pode dar meu carro, pode dar o que você quiser, não me interessa, sabe por quê? Eu não estou aqui não, eu estou lá no átrio sagrado, eu estou vendo Ele face a face, eu estou contemplando Ele de cima para baixo, de baixo para cima, eu estou vendo o céu do lado de dentro, não do lado de fora, eu estou em outra atmosfera. Você quer ficar aqui com o homem? Pode ficar. Eu vou estar adorando a Deus. E aí ele foi. E ele diz que subindo Davi, verso 15, com alegria, com júbilo, ao som das trombetas. Com toda a festa. Sabe por quê? A festa não era externa, a festa era interna. O coração de Davi já estava fervoroso. Agora você vai ficar de pé. E nós vamos prestar um culto para Deus. Você entendeu ou não? Deus falou com você ou não? Ouvir essa palavra, sabe o que Deus falou para mim? Pode melhorar. Que esse seu cultinho aí está muito aguado. Pode vir com o coração melhorado. Feche seus olhos. Volte lá na sala da tua casa. Aliás, volta na tua cama. Volta lá na tua cama nesse domingo, quando você estava lá. Quando você acordou, falou assim, vou à casa do Senhor. Aí agora se lembra do jeito que você saiu. Vê o jeito que você chegou nessa porta. Vê o que aconteceu e vê onde é que você está agora. Vê as misericórdias que o Senhor tem para te dar. Eu louvo a Deus porque eu creio na palavra do Senhor. Jeremias, nas Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 22 diz, Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho errado com o Senhor, eu tenho feito muita coisa errada, eu tenho feito muita coisa do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu quero, eu tenho colocado os meus planos à frente dos seus, eu tenho tomado decisões antes de pedir a sua opinião, Senhor, eu fiz muita coisa desse tipo, mas sabe uma coisa, Pai? Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe o que me traz esperança? É crer que na palavra do Senhor está escrito, a cada manhã é nova a misericórdia do Senhor. Você pode ter errado hoje, você pode estar tendo errado esses dias todos, mas nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para você aprender da palavra dele e para dizer, eu te dou mais uma chance, Davi, eu te dou mais uma chance para você se alegrar, minha filha, eu estou te dando outra chance, só que dessa vez você vai fazer do meu jeito. Levante a sua mão, você que é a igreja do Senhor. Ontem eu falei e vou voltar a repetir. Você vem à igreja ou você é a igreja? Você vem à igreja ou você é a igreja? Se você é a igreja,
então tem que vir as bênçãos do Senhor. Se você é a igreja, se você vem para a igreja é uma coisa, agora se você é, a palavra tem que se cumprir. Edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja que é você, edificarei a minha igreja que é você, edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família, contra os seus filhos, contra o teu ministério. E se você é a igreja, as portas do inferno têm que cair. Se você é a igreja, os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Se você é a igreja, você sabe que a glória do Senhor repousa sobre a igreja. Se você é a igreja, templo e habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo atropela, o Espírito Santo manifesta, o Espírito Santo abençoa. Se você é a igreja, você prospera. Prospera no espiritual, prospera no conhecimento, prospera na vida com Deus, prospera na comunhão com os irmãos, prospera na vida financeira, prospera na vida amorosa. Você prospera porque você não vem à igreja, você é a noiva de Cristo e o noivo vem. Você é como foi pregado ontem em Cantares 6:10. Quem é esta que vem brilhando como o sol, linda como a lua, formidável como um exército de bandeiras? Você é isso que nós somos. Se você é a igreja, levante a mão. Se você é a igreja, glorifique, exalte. Se você é a igreja, dê glória ao teu Deus, porque a vitória você já tem. Se alegra, preste um culto para Deus. Fala: olha, eu dei 6 passos, glória a Deus. Eu dei 6 passos, aleluia. Eu dei 6 passos, toma a vitória. Deus, eu dei 6 passos, eu te amo, Jesus. Eu dei 6 passos, tu é dono dos meus bens, tu é dono do meu coração, tu é dono dos meus filhos. Olha, o Senhor é dono de tudo. Eu dou 6 passos, eu faço 6 coisas de homem, mas a 7ª é tua, meu Deus.